Olá, como vai? Muito boa noite para você. Procon de Patos de Minas recebe 300 denúncias de golpes em locais turísticos. Polícia Militar lança a Operação Natalina em Patos de Minas e a gente também vai mostrar. A formatura de alunos da APAI no projeto Novos Horizontes. Saiba como funcionam os bolões para a Mega da Virada. A gente mostra como foi o concerto do erudito ao popular, promovido pelo Conservatório Municipal. Futebol. Cruzeiro cede empate ao Botafogo e despedida do Mineirão no Brasileiro. Brasil conhece seu grupo para a Copa do Mundo de 2026. As cores que estarão em alta na virada de ano. Exclusão de CPFs para apostas em bets começa no dia 10. E Patos de Minas não terá detentos na saída temporária de fim de ano. Agora no NTV News. A Polícia Militar lançou, na tarde de hoje, em Patos de Minas, a Operação Natalina 2025, que contará com reforço estratégico. A solenidade foi realizada no galpão do produtor rural e marcou o início de um grande reforço das ações preventivas na região. Cerca de 70 militares participam da operação, que vai de 5 a 31 de dezembro. Tiveram um intensivão ali, com treinamentos diários, com muitas aulas de técnica, de tática, de tiro policial. Estão em condições de nos apoiar nessa operação. Estarão acompanhados, obviamente, por militares já experientes, já formados, mas o nosso objetivo é manter realmente a tranquilidade. Então, todo efetivo administrativo, nesse momento, ele reflui para as ruas para a gente poder dar essa tranquilidade para a nossa população nessas festas de final de ano. Segundo a Coronel Marisa Cunha, o objetivo da Operação Natalina 2025 é prevenir furtos e roubos em centros comerciais de Patos de Minas e aumentar a sensação de segurança neste fim de ano. O principal objetivo dessa operação é garantir que as festas de final de ano, que toda essa movimentação do comércio, que o Natal de luzes, enfim, que todas as atividades desenvolvidas pela nossa população nesse final de ano transcorra dentro da paz, dentro da tranquilidade, dentro da segurança necessária que a nossa população merece. Este ano, a Operação Natalina também avança para o ambiente digital. A prevenção contra golpes online e fraudes em compras pela internet é uma das prioridades. Nós temos várias áreas de comércio esparramadas durante toda a área urbana da cidade, não concentrado unicamente no centro. Então, sim, nós estaremos patrulhando e policiando todas as áreas. Vamos manter a maior concentração, onde, obviamente, há maior número de pessoas, mas nós estaremos patrulhando também todas as regiões comerciais da cidade. O 12º Batalhão de Bombeiros de Patos de Minas e a APAI de Patos de Minas celebraram hoje a formatura da turma 2025 do projeto Novos Horizontes. O projeto Novos Horizontes, criado em 2010, se tornou referência em natação adaptada e promoção da segurança no meio aquático. As aulas acontecem na piscina da APAI e envolvem uma equipe formada por militares do 12º Batalhão e profissionais da instituição. Para a gente é mais gratificante ainda poder, em parceria com a APAI, participar desse projeto que a gente, de uma forma direta, auxilia no desenvolvimento motor dessas pessoas. O objetivo do projeto é ampliar a autonomia, fortalecer o desenvolvimento psicomotor e cardiorrespiratório e, acima de tudo, promover inclusão e qualidade de vida. Ao longo de um ano, os alunos vivenciam atividades que fortalecem a autoestima, independência e interação social. São alunos de várias idades, com vários tipos de deficiência, deficiências intelectuais, deficiências físicas também, social também, tem pessoas com vários graus de autismo. Então a gente pega esses alunos de forma individualizada e trabalha com eles, No início foi muito complicado, alguns tinham muito receio de entrar na água, muito medo mesmo, sabe? Então foi tendo que ser trabalhado de forma integrada com o pessoal da APAI para que eles conseguissem vencer esse medo e estivessem na água, aproveitando o tempo de água para poder aproveitar também e aprender sobre a segurança na água. Então hoje eles já sabem alguns
critérios de segurança, né? O que pode ou não pode fazer dentro das piscinas, como adentrar dentro da água de forma segura para não cair, não escorregar, não lesionar. E a parte de natação, alguns inclusive se desenvolveram tão bem que participaram inclusive de campeonatos em Brasília. Então a gente tem muito orgulho desses alunos, né? Muitos deles hoje estão com um desenvolvimento muito além até do esperado pela gente, e a gente está aqui hoje para a formatura para poder agraciá-los e comemorar com eles essa vitória. A parceria entre o Corpo de Bombeiros e a APAI reforça o compromisso com a inclusão e a prevenção de afogamentos, construindo uma cultura de segurança para toda a comunidade. Uma instituição como o Corpo de Bombeiros fazer parceria com a gente para trabalhar a pessoa com deficiência intelectual, para ir, por exemplo, para uma piscina, né, proporcionando a eles segurança, como sobreviver numa situação de dificuldade. Então isso é muito importante para nós e vem aí, né, a calhar no que nós fazemos aqui na APAI, que é proporcionar a autonomia e a independência da pessoa com deficiência. Entre os formados, histórias de superação emocionaram o público. Uma das alunas que representou o Patos de Minas em Brasília conquistou medalha e se tornou inspiração para colegas e familiares. Os troféus, as medalhas e fiquei em primeiro lugar. Representando Patos de Minas. Patos de Minas. Outro aluno também se destacou com o impacto do projeto, na sua autonomia e na confiança dentro e fora da piscina. O meu sonho, e eu treinei muito. Outro ano que eu treinei aqui, rapaz, muito tempo. O meu sonho, meu caminho que eu vou dar certo é essa piscina. O meu sonho aqui. A formatura marcou um ciclo de crescimento, conquistas e inclusão. O 12º Batalhão reafirmou o compromisso de ampliar o projeto em 2026, mantendo vivo o propósito institucional de salvar e valorizar vidas. Muito boa iniciativa, né? Daqui a pouco, saiba como funcionam os bolões para a Mega da Virada e a gente mostra como foi o concerto do erudito ao popular promovido pelo Conservatório Municipal. O Conservatório Municipal de Patos de Minas promoveu uma noite especial com um concerto que celebrou o talento, a dedicação e o crescimento musical de alunos e professores da instituição. O evento foi dividido em 2 momentos distintos. O primeiro foi dedicado exclusivamente às crianças, que são alunas do conservatório. No palco, os pequenos músicos demonstraram o resultado de meses e anos de estudo e ensaios. O principal objetivo é fazer com que as crianças que estudaram e durante todo o decorrer desse ano tenham a oportunidade de se apresentar. Eu sempre digo para eles que aprender música é uma forma de arte e que não se apresentar seria o mesmo que pintar um belo quadro e esconder ele debaixo da cama. Então a gente colabora com eles essas apresentações para diminuir um pouquinho a vergonha, a timidez e para eles desenvolverem também essa habilidade. Após o intervalo, o segundo momento do concerto trouxe a performance dos professores da instituição, mostrando ao público o alto nível técnico e artístico dos profissionais que conduzem o ensino musical na cidade. É uma apresentação com um nível altíssimo, né? Eu sou suspeito para falar, admiro demais os colegas, mas assim, uma apresentação muito boa, significativa também para a comunidade e culturalmente o conservatório consegue colaborar bastante, né? Desenvolver bastante esse ponto aí. O objetivo da formação de um grupo de câmara pelos professores é contribuir com a formação artística, pedagógica, técnica e social dos alunos e profissionais, desenvolvendo habilidades como escuta ativa, colaboração e interpretação de repertório especializado, ao mesmo tempo que promove benefícios culturais e sociais para o público e a comunidade. Um trabalho bem demorado, não é muito fácil, porque primeiro nós temos que preparar os alunos, que é o nosso principal objetivo. Esse grupo também temos alunos tocando conosco, com os professores. Aqueles que vão começando a graduar e aprimorar mais o aprendizado do instrumento, eles participam do grupo de música de câmara. Então é um trabalho realmente que exige muita paciência, mas que é bom e proveitoso no final. A noite, que mesclou aprendizado, emoção e excelência musical, reafirmou o papel do Conservatório Municipal de Patos de Minas como um dos pilares da formação cultural do município. Essa parte aqui de desenvolvimento cultural
é fundamental, claro, os professores eles se sentem felizes, né, os alunos também, quando há um público, uma plateia assistindo, mas assim, para as pessoas que estão assistindo, eu acho que é uma forma, digamos assim, gratuita, uma forma acessível de terem essa cultura, terem música apresentada ao vivo. Às vezes é tão fácil, né, a gente ouvir, coloca ali um aplicativo e ouve música, e ter a experiência de escutar músicos tocando ali ao vivo, assistindo, sentindo esse som, com certeza é uma experiência enriquecedora para qualquer pessoa. Por isso eu acho fundamental que as pessoas que tiverem, o conservatório está numa época de apresentações, praticamente toda noite tem uma apresentação, então quem tiver disponibilidade, confere ali a agenda do conservatório para poder participar e assistir, que eu acho assim, é enriquecedor demais. Com a proximidade do sorteio do prêmio da Mega da Virada, estimado em 850 milhões, mas que pode chegar a R$1 bilhão, começa a movimentação dos grupos de bolões. Mas você sabe como é que isso funciona? É o que a gente mostra. O registro do bolão é feito na própria lotérica, com cotas definitivas para cada grupo. Tudo é impresso no recibo oficial da Caixa, o que garante que cada participante tenha seu comprovante individual. Se o prêmio sair, o valor é dividido igualmente entre as cotas e cada apostador pode sacar sua parte diretamente na Caixa ou nas unidades autorizadas. Quando o apostador joga um joguinho desse aqui, da Mega da Virada, por exemplo, uma aposta de 6 dezenas, ela custa R$6. A probabilidade do apostador ganhar é 1 em 50 milhões. Quando você faz um bolão de 20 dezenas, que é esse que eu estou na minha mão aqui, a aposta máxima que a Caixa permite, a sua probabilidade cai para 1 para 192 mil. E também, além de aumentar a probabilidade, você paga um valor menor. Esse bolão aqui, a aposta máxima, se o apostador for fazer ela sozinho, ela é 232 mil. A gente faz o bolão, aí a pessoa aposta, vai investir apenas R$3.140. Então, além de baixar o custo, aumenta demais a probabilidade da pessoa ganhar. E quando o assunto é jogar em grupo, a opinião dos apostadores se divide. Tem quem prefira aumentar as chances com outras pessoas e tem quem só confia na própria aposta. O importante, segundo eles, é tentar a sorte sozinho ou acompanhado. O ano todo a procura é sempre alta, mas no final do ano, em função da Mega da Virada, a procura aumenta mais. Por quê? Principalmente porque o prêmio é maior e tem aquele fato que a pessoa não quer ficar de fora do bolão dos amigos, enfim, dos familiares. Então a procura realmente em dezembro é maior. Com a Mega da Virada prometendo um prêmio recorde, a expectativa é de movimento intenso nas lotéricas nas próximas semanas. Eu jogo tudo, eu jogo bolão, jogo aqui, faço tudo. Eu gosto de jogar sozinho mesmo, certo? Eu gosto de jogar a Mega Sena da Virada, a Quina e o Lotofácil. Em instantes tem a previsão do tempo para o fim de semana. A gente vai falar também de futebol. O Cruzeiro cedeu um empate ao Botafogo em despedida do Mineirão no Brasileiro. E ainda o Brasil conheceu hoje o seu grupo na Copa do Mundo 2026. Realizado nesta sexta-feira pela FIFA o sorteio para a definição dos grupos da Copa do Mundo de 2026. O evento ocorreu no Kennedy Center em Washington, capital dos Estados Unidos, e foi acompanhado de perto pela Comissão Técnica da Seleção Brasileira e pela diretoria da CBF. O Brasil ficou como cabeça de chave do Grupo C e terá a companhia de Marrocos, Haiti e Escócia na primeira fase da competição. A estreia será no dia 13 de junho contra o Marrocos, quarto colocado no Mundial do Catar em 2022. Na sequência, a seleção encara no dia 9 o Haiti, que retorna à elite do futebol mundial após 52 anos. E no dia 24, a Escócia, cuja última participação no torneio se deu em 1998. A amarelinha já enfrentou os marroquinos no Mundial de 1998 e os escoceses na mesma edição, além de nas Copas de 74, 82 e 90. Jamais jogou, no entanto, contra os haitianos pelo torneio. No último jogo do Cruzeiro pelo Brasileirão de 2025 no Mineirão, a Raposa cedeu empate ao Botafogo.
Já nos primeiros segundos de jogo, o Botafogo mostrou a sede de gol que vinha tentando ali na grande área, mas a bola acabou saindo por cima. Em um lance de bolas, Caio Jorge tenta, mas de cabeça, Sinisterra balançou o fundo do gol, marcando o primeiro gol do Cruzeiro. Já no segundo tempo, em contra-ataque, a Raposa, com Caio Jorge, dominou a bola, tentou, o goleiro espalmou e Matheus Pereira só tocou e marcou o segundo do time mineiro. O jogo poderia estar ganho, mas o time carioca, em cobrança de falta, em vacilo do Cruzeiro, David de cabeça equilibrou o placar 2-1. Quase no minuto final do tempo corrido, antes da prorrogação, uma confusão na grande área, o VAR acionado e pênalti para o Botafogo. E não deu outra, Alex Telles bateu no canto e igualou o placar. Fim de jogo, tudo igual, 2 para o Cruzeiro, 2 para o Botafogo. O fim de semana deve ser com tempo instável no Alto Paranaíba e Noroeste Mineiro. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color. No sábado, em Patos de Minas, mínima de 19 e máxima de 24 graus. No domingo, variam de 19 a 23 graus. No sábado e domingo, em João Pinheiro, variação entre 19 e 25 graus. Em Matutina, no sábado e também no domingo, a máxima prevista é de 24 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, vai de 19 a 25 graus, tanto no sábado quanto no domingo. No sábado, em Vazante, 20 graus a mínima e 25 a máxima. No domingo, a máxima prevista é de 24 graus. E em Tiros, no sábado, mínima de 19 e máxima de 25 graus. E no domingo, vai de 18 a 24 graus. Depois do intervalo aqui no News, as cores que estarão em alta na virada de ano e mais. Exclusão de CPFs para apostas em bets começa no próximo dia 10. A partir de 10 de dezembro, quem tem problema de dependência vai poder usar uma plataforma criada pelo governo para bloquear o acesso aos sites de apostas. O CPF da pessoa vai ficar indisponível para os novos cadastros e a gente te explica em detalhes. Confira aí. Dos bingos às bets, o empresário Túlio Vieira passou quase 20 anos convivendo com a compulsão por jogos e estima que perdeu cerca de R$200 mil. O que me tornava viciado era a pior parte possível. Era precisar de dinheiro e não ter dinheiro. O dinheiro fazia com que eu gastasse tudo até o último centavo. O mercado das bets atingiu 17,7 milhões de apostadores no primeiro semestre e gerou 17,4 bilhões em receita. Mas por trás dos números, há o alerta sobre os riscos à saúde mental e financeira. Um estímulo que a gente chama de prompt, que aciona toda essa circuitaria ali neuronal. Então a pessoa ela entra através desse estímulo, que seriam esses estímulos que agora estão tentando coibir, e aí ela entra num circuito de vício e aí é muito difícil ela parar ali de imediato. A plataforma do governo estará disponível para que o apostador que deseja parar solicite o bloqueio do seu CPF para novos cadastros e o fim do recebimento de publicidade das bets. Também será possível pedir a autoexclusão quem não é jogador compulsivo. Informações sobre problemas com jogos, como reduzir danos relacionados a jogos, onde procurar ajuda, onde ter acesso ao cuidado. E quando elas apontam o próprio endereço, elas vão ter acesso a qual local de cuidado mais próximo do local onde elas estão. Túlio não joga há 9 meses, período em que sua vida mudou. No meu trabalho eu conquistei carros novos na área que eu trabalho. Minha esposa também confia em mim. Outras pessoas não podem entrar nessa, que é uma furada. É totalmente furada porque
destrói tudo, literalmente. Mexer com agiota, derrubar relacionamento, não ter confiança das pessoas, é terrível, é mais do que terrível. Se torna uma doença que não vai ter cura nunca. Então por isso eu estou aqui ajudando, tentando que isso sirva para muitas pessoas. Esse é o meu papel aqui agora. Tem que ficar muito atento, né? Se cuidar. Olha, nesse clima de virada de ano, muita gente já está escolhendo o look ideal para o Réveillon. Para quem acredita em cromoterapia e numerologia, as cores podem influenciar energias, sentimentos e até objetivos para o novo ciclo. As cores que devem dominar o Réveillon de 2025 são o amarelo e o dourado, símbolos de prosperidade, riqueza e brilho pessoal. O laranja aparece forte, representando a alegria, autoconfiança e criatividade. Já o azul chega para quem quer buscar equilíbrio e tranquilidade para o novo ano. É claro que o branco clássico da virada segue como uma escolha tradicional de paz e renovação. O verde oliva é uma cor que transmite muita espiritualidade, transmite a questão da saúde, a questão da fertilidade, que é a cor da fertilidade é o verde. Esse rosa, que é o rosa que transmite a questão do romantismo, da intuição e também dá um pouco de amor, porque é uma cor que ela transmite o romantismo. Aqui nós temos a cor do ano, que é o Mocha Mousse, que é um marronzinho mais claro, e ele traz a questão da serenidade, da seriedade. O vermelho é uma cor que ela nunca cai de moda, mas ela vem em tonalidades diferentes. O azul céu, o azul celeste, né, o azul cobalto, que vai ser muito usado. E aqui eu tenho o azul céu, que transmite espiritualidade, transmite tranquilidade. Os patenses ainda estão indecisos na escolha da cor que irá passar a virada do ano. Amarelo ou branco? Acredito. Atualmente, eu pretendo passar de vermelho, né? Atrair novos amores, novos olhares. De azul. Todo ano você passa de azul ou esse ano que você resolveu passar de azul? Esse ano que eu resolvi passar de azul. Vermelho. Você já passa todo ano ou esse ano você escolheu vermelho? Todo ano eu só passo de vermelho. Seja qual for a cor escolhida, o importante é entrar em 2026 com boas energias, esperança e muita vontade de realizar. Essas são as maiores cores tendências para a gente ver em questão de 2025 e 2026, e são cores que vão continuar sendo usadas. Então, assim, você que quer investir nessas cores, será muito interessante. Com a chegada de fim de ano, começam as chamadas promessas, né, para o ano novo. Mas é necessário estar sempre atento também à saúde mental e ter, claro, cautela na hora de traçar as metas. 2026 está batendo na porta e com ele se aproxima o sentimento de tempos melhores. A maioria das pessoas usa esse período para analisar o que se passou e quais são os desejos para os próximos 12 meses. Acalmar minha ansiedade realmente e... é isso, acho que é a principal. Foi um ano desafiador, porque eu acho que eu me tornei uma pessoa diferente. Eu estava esperando ser uma outra pessoa e em meio a muitos desafios eu fui modificando e descobrindo uma pessoa diferente. Eu perdi uma filha, mas isso é coisa do mundo. Mas eu acho que passou tudo bem, sabe? Espero que o dia 2026 seja a mesma coisa. Estou pedindo a Deus, porque nós sem Deus não é ninguém. E com Deus nós é tudo. Forte, com vida e saúde. O início de um novo ciclo pode ser para muitos uma tarefa incômoda, mas é exatamente nesse momento que o acompanhamento profissional pode fazer toda a diferença. Ao olhar, né, para todo o ano, para aquelas metas e planos lá do início do ano, que às vezes podem não ter saído conforme, né, o planejado, a gente começa a pensar também nos conceitos, né, de famílias, nessas questões das celebrações.
E, de repente, há uma dor pela ausência de familiares, né? Então, assim, é uma série de questões, além dos eventos sociais, que, para muitas pessoas, sobrecarregam. A chave para entrar no novo ano com confiança está em esperar menos que tudo dê certo e mais em preparar o terreno para que as metas sejam possíveis. Isso passa por um planejamento, autoconhecimento, flexibilidade e principalmente pela capacidade de lidar de forma saudável com frustrações. A gente relativizar, a gente olhar para as coisas com, eu diria que menos fantasia, idealização e mais realidade, faz com que a gente diminua muito essas frustrações, né? Normalmente no início do ano eu falo muito cuidado com as metas, porque existem metas faraônicas que assim, a pessoa ela vai se frustrar a hora que chegar, né, no próximo dezembro, como nós estamos hoje, né, vai haver a frustração, porque ela foi incapaz de realizar a meta, não necessariamente, porque aquela meta ela era praticamente inatingível. Além disso, é importante ressignificar o que foi ruim, para que a experiência te ajude a enfrentar novos desafios no próximo ano. Eu acredito que tirar essa coisa fantasiosa de que 2026 é o ano, porque é o ano par, porque isso, porque aquilo. Não, na verdade, né, há muito do que faz o ano são as nossas atitudes, são os nossos comportamentos e as mudanças que nós geramos em nós. A mudança tem que partir de você, né? Porque senão não vai dar certo. A seguir, Patos de Minas não terá detentos na saída temporária de fim de ano e ainda, o Procon de Patos de Minas recebe 300 denúncias relacionadas a golpes em locais turísticos. Nesta época do ano, os detentos com direito à saída temporária podem requerer o benefício. No entanto, em Patos de Minas não há previsão de presos nessa situação. Saiba por quê na reportagem a seguir. A saída temporária, conhecida como saidinha, sempre permitiu que os presos do regime semiaberto deixassem a unidade prisional em datas como Natal e Ano Novo. Mas a lei mudou. Agora o benefício só é autorizado para os estudos como cursos profissionalizantes, ensino médio ou superior e nunca para condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência. Em 2024, houve uma alteração na Lei de Execução Penal que restringiu o benefício da saída temporária. Só que essa restrição ela só se aplica aos crimes cometidos após a lei, porque a lei ela não pode retroagir para prejudicar o réu. Então, nós temos duas situações. Quem foi condenado por crime cometido até o ano de 2024, até a publicação dessa lei, ele tem o direito de saída temporária para 3 finalidades. Seja para o convívio com a família, para fins de estudo ou para a reintegração social, a reinserção no ambiente social. E aí ele pode escolher 4 oportunidades no ano para gozar desse benefício, desde que esse preso esteja no regime semiaberto. Então, esse benefício ele não se aplica a preso provisório, nem a preso que está no regime fechado de pena. Nós temos um regime de cumprimento progressivo, né, na legislação brasileira, em que o preso ele pode estar tanto no regime fechado, nas situações mais graves, no semiaberto ou no aberto. Esse benefício é só para os que estão no regime semiaberto. Apesar de alguns estados manterem calendários próprios, como São Paulo, onde as saidinhas acontecem em 4 períodos por ano, cada Tribunal de Justiça define suas regras localmente. Mas em Patos de Minas a realidade é diferente. Em Patos de Minas nós não temos estabelecimento prisional adequado para cumprir o regime semiaberto. Então, como o preso do regime semiaberto ele não pode ser submetido a um regime mais gravoso, ou seja, o preso que está no semiaberto não pode ficar submetido às regras do regime fechado, que é o estabelecimento que a gente tem em Patos de Minas, eles cumprem essa prisão no semiaberto por meio da prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Geralmente já com uma autorização com um tempo em que eles podem sair de casa exclusivamente para trabalhar ou para estudar. Então, em Patos de Minas, não existe estabelecimento prisional para o semiaberto e os presos cumprem
esse regime por meio da prisão domiciliar. Já em Carmo do Paranaíba, onde existe estrutura prisional adequada, as saídas temporárias ainda podem ser aplicadas, seguindo decisão da Vara de Execuções Penais e o calendário definido pelo Tribunal de Justiça. Carmo do Paranaíba já tem, o estabelecimento prisional de lá tem uma ala adequada para se cumprir a pena no regime semiaberto. Então, em Carmo do Paranaíba, os presos que lá se encontram cumprem a pena no regime semiaberto. Geralmente eles dormem durante a noite, eles permanecem no presídio e durante o dia eles podem sair novamente, exclusivamente para fins ou de trabalho ou de estudo. E isso tudo tem que estar documentado no processo de execução penal. O PROCON de Patos de Minas está fazendo uma alerta contra golpes relacionados às ofertas de cotas em apartamentos, geralmente vendidos em locais turísticos, que estão cada vez mais comuns. Imagina você sair de férias e voltar para casa com uma dívida e uma dor de cabeça também. Eu estou aqui com o coordenador do PROCON de Patos de Minas, onde ele vai falar dessa venda casada, posso dizer, coordenador? Nós podemos chamar isso de uma venda forçada, de uma venda mediante até ludibriação, né? O que é muito comum nas cidades turísticas, especialmente aqui na nossa região, na cidade de Caldas Novas. Como que acontece? A pessoa está lá passeando, divertindo com seus familiares e de repente essa pessoa é interceptada por alguém dessa empresa que lhe oferece um almoço, um jantar, um day use, né? Nesses locais mais conhecidos, mediante a apresentação de uma palestra. Essa pessoa é convidada a ir numa palestra e onde é apresentado o clube e ali é forçada essa venda. A pessoa, não tem a possibilidade de sequer ler o contrato, São palavras como essa oportunidade é exclusiva para você, ou é agora ou é nunca. Nós tivemos casos, que foram relatados aqui no PROCON, inclusive que a empresa, estoura um champanhe, distribui bebida alcoólica, forçando o nosso consumidor a assinar esse contrato, no qual ele está adquirindo parte de um apartamento, são contratos multiproprietários, são várias pessoas adquirindo o mesmo apartamento ali, sem conhecer quem são os demais coproprietários, nessa prática tão gananciosa, leva o consumidor no local fechado. São vendedores que são treinados, extremamente treinados para fazer essa venda, levar o consumidor a assinar esse documento ali, sob o impulso, sob o nervosismo, e não é dado a ele sequer o direito de conhecer o contrato. Então a dica do PROCON para você que quer passear, que quer divertir com sua família neste final de ano, não assine contrato. Na dúvida, peça, olha, me dê o contrato, eu vou levar para casa, vou estudar com mais calma, para pensar, refletir, inclusive, se as parcelas dessa aquisição cabem no bolso do consumidor. Porque, veja só, todos os contratos são permitidos multas, por rescisão contratual. Vamos imaginar aí o consumidor que está adquirindo um pedaço desse apartamento ao custo de 200 mil. 10%, da quebra, a multa, seria 20 mil reais. Isso pesa no bolso de 90% dos brasileiros. Então, a nossa dica é, você que vai aproveitar as férias, aproveite as férias, não faça negócios, a não ser que você tenha plena certeza do que está fazendo, não age por impulso, não assine contratos forçados. Essa conversa, é só hoje, esse preço é exclusivo para você, de forma alguma, nós sabemos que isso é prática corriqueira no mercado. Então, pense bem, leia o contrato e, mais do que ler, entenda todas as cláusulas. Está com dúvida? Procure os órgãos de defesa do consumidor. Não precisa vir pessoalmente, liga, fala, olha, o contrato está prevendo essa cláusula que não está clara para mim. Nós vamos tirar essa dúvida. Só assine um contrato tendo certeza de todas as condições previstas nele. Rafael Godinho, a pessoa já comprou, chegou ali no ápice da alegria, não, eu vou comprar um apartamento em Caldas Novas. E se arrependeu da parcela e viu que aquele contrato realmente não é o que eles falam, né? O que a pessoa deve fazer, primeiro passo?
A primeira coisa é procurar, por exemplo, se você ainda está lá na cidade turística onde que adquiriu, procure pela empresa e tenta rescindir, pegando número de protocolo, nome da pessoa com quem você tratou, o horário da tratativa não deu resultado, retornando à sua casa, procure pelo PROCON com todas essas informações, com cópia do contrato, com quem você procurou para rescindir, qual o horário da rescisão, os comprovantes, se é que já teve algum pagamento. Importante trazer toda essa documentação para que nós possamos agir o quanto antes para rescindir esse contrato sem maiores prejuízos para os nossos consumidores. Ficar sempre atento, porque a dica é: nada cai do céu, diferente de chuva, né? Que é de graça. O resto, ofertas maravilhosas, mirabolantes, acaba você podendo cair aí num golpe, né? Num negócio fraudulento. Então tem que tomar muito cuidado. Olha, a gente falou agora há pouco sobre as cores escolhidas para o fim de ano, né? Muita gente acredita, outros não acreditam, tudo certo. Agora a gente fala do calendário litúrgico de fim de ano, né? Que marca um dos períodos mais simbólicos e emocionantes para os católicos. Para a Igreja Católica, dezembro é um convite à introspecção. O advento, que antecede o Natal, representa espera, vigilância e preparação espiritual. Durante esse período, os fiéis são chamados a refletir sobre o significado do nascimento de Cristo e um momento de agradecimento pelas conquistas do ano e pela presença constante da fé no cotidiano. De fato, dezembro é um mês assim de festa, de alegria, mas também de preparação para um acontecimento tão importante que é o nascimento de Jesus. Aconteceu há 2000 anos atrás, mas precisa ser renovado anualmente, até diariamente, lembrar que Deus está conosco no meio de nós, nos dando força e coragem para seguir a nossa luta de cada dia. Então, esse tempo do advento que a igreja estabelece é para a nossa preparação do coração, para que Jesus nasça e renasça novamente no nosso coração, na nossa vida, na nossa família. Nessa época, as orações ganham força especial. Os pedidos mais comuns envolvem saúde, união familiar e paz, mas também há espaço para agradecimento pelas bênçãos recebidas ao longo do ano. Muitas famílias mantêm o hábito de rezar juntas, reforçando a espiritualidade do vínculo afetivo. É claro que os tempos mudam, as gerações, as pessoas, mas os desejos mais profundos do ser humano são os mesmos, né? De felicidade, de prosperidade, de conforto. É claro que a nossa vida não é feita só de facilidades e alegrias, vamos enfrentar muitas dificuldades, e é aí que vem a fé para nos fortalecer, para enfrentar essas dificuldades. Dezembro é momento de revisão de vida, de tudo que nós vivemos neste ano, que está para terminar, e fazer projetos para que o próximo ano seja marcado também por esperança, fé e coragem para correr atrás aí daquilo que nós precisamos. Diversos são os símbolos que permeiam esse período. Cada um deles carrega uma grande importância para os fiéis. Antes de tudo, o presépio, né, com as imagens, com a manjedoura ainda vazia até o dia 25 de dezembro, símbolo de espera mesmo, e claro que o nosso coração precisa estar também bem aberto para acolher Jesus, e imagens de pessoas e de figuras que estavam ali no momento do nascimento e nos dias seguintes para fazer a sua adoração a Jesus. Lembrando que Jesus é o Filho de Deus, o nosso Salvador, Deus no meio de nós, que veio, né, assumiu a fragilidade humana para nos salvar. Outros símbolos diversos, a coroa do Advento, né, com 4 velas de cores diferentes. Cada domingo do Advento é acesa uma vela, tem uma simbologia, uma representação, né? E esse ciclo que vai sendo percorrido até ser concluído com o Natal, e outros tantos símbolos, a árvore de Natal, figuras, enfeites, adornos, tudo isso para nos levar, claro, não só para beleza, a arte, o comércio, mas para aquele que é mais importante, aquele que está para chegar, nosso Senhor Jesus Cristo.
Dezembro, portanto, vai além das festas e das tradições culturais. É um tempo sagrado de renovação da fé, de reencontro com o sentido da espiritualidade e da celebração da esperança que nasce com Cristo. É o mês em que os corações se abrem para o perdão, a gratidão e a construção de um novo ciclo. Espírito de oração, né, e a vigilância quanto à própria vida, para ver aquilo que precisa ser mudado. Todos nós temos alguma coisa a mudar e melhorar, ninguém é perfeito, não é mesmo? E é preciso então pensar o que eu quero mudar e não quero repetir no próximo ano, né? E aproveitar esse momento de fé, de renascimento de fé também no coração, com o Natal do Senhor, para fazer as mudanças e transformações necessárias aí na nossa vida. Claro, as pessoas se preparam a seu modo. A nossa diocese oferece até a novena de Natal para que nós nos preparemos para o Natal e outras tantas celebrações, o convite também para fazer uma boa confissão nesse período, né? A confissão que é um banho na alma, para estarmos mesmo preparados e livres de tantos pesos, amarras e pecados que nos atrapalham aí. É isso, preparação também espiritual, né, para o fim de ano. O NTV News está terminando, volta amanhã. Uma ótima noite para você e até lá.